Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais inspiradoras do futebol recente. É a jornada de uma nação, de um conjunto de ilhas que, contra todas as probabilidades, transformou um sonho de meio século em realidade. Sabe qual? A classificação de Cabo Verde para sua primeira Copa do Mundo. É uma história, entanto, de superação, de estratégia e de pura, pura paixão pelo jogo. É isso aí. Esse número resume tudo. Pela primeira vez, na história, a bandeira de Cabo Verde vai ser hasteada no maior palco do futebol mundial. É uma conquista monumental, que ecoa por todo o arquipélago e por todos os cabo-verdianos espalhados pelo mundo. E para a gente entender a dimensão disso, basta olhar para esses números. Estamos falando de uma nação com pouco mais de 500 mil de pessoas. É uma jornada que começou lá atrás, com a independência do país em 1975 e que agora, quase 50 anos depois, chega no seu auge. É um momento de glória. Então vamos começar a nossa análise entendendo o impacto dessa estreia histórica. Os Tubarões Azuis, como são conhecidos, não conseguiram só uma vaga no torneio, não. Eles uniram uma nação inteira e sua diáspora global. Eles redefiniram o que é possível para um país do tamanho deles. Agora, vamos colocar essa conquista em perspectiva. Para entender de verdade o tamanho do que Cabo Verde fez, a gente precisa olhar para os números. É aquela clássica história de Davi contra Golias, sabe? E os dados mostram o quão difícil era a montanha que eles tiveram que escalar. Olha só esses dados. Cabo Verde é um arquipélago pequeno com uma população que dá para comparar com a de um bairro de uma cidade grande como São Paulo. Mesmo assim, eles foram lá e superaram os gigantes do continente africano. Países com muito mais gente e muito mais recursos. E a prova disso está bem aqui. O primeiro adversário de Cabo Verde na Copa do Mundo vai ser a Espanha, uma potência mundial. A população da Espanha é quase 100 vezes maior que a de Cabo Verde. É impressionante. Essa imagem, uma do lado da outra, mostra perfeitamente a magnitude do desafio que eles têm pela frente. Mas como um país tão pequeno conseguiu um feito tão grande assim? A resposta não está em um único momento de sorte, não. Está em décadas de trabalho duro, de construção. Vamos voltar um pouco no tempo para entender essa longa estrada que levou Cabo Verde até a glória. Essa linha do tempo conta uma história de progresso constante. Desde que a seleção nasceu, lá em 1978, o time foi crescendo. O momento-chave foi em 2021. Eles chegaram muito perto da classificação para a Copa de 2022, mas o sonho escapou por entre os dedos. Aquela dor, no entanto, não quebrou o time. Pelo contrário, fortaleceu para a jornada vitoriosa que veio depois. Essa frase resume a agonia daquele momento. Imagina, enfrentar a poderosa Nigéria na casa deles e ficar a um golzinho da classificação. Mas foi dessa derrota que nasceu a resiliência. Jogadores como o capitão Ryan Mendes guardaram a memória daquela decepção e usaram como motivação para garantir que a história não ia se repetir. Então qual foi o segredo? O que transformou um time promissor num time vencedor? A resposta está na estratégia e na liderança. Vamos conhecer agora a mente por trás dessa conquista, o técnico bubista, e a fórmula que ele usou para transformar o sonho em realidade. O arquiteto dessa conquista é Pedro Leitão Brito, mais conhecido como bubista, mas ele é muito mais que um técnico. Como ex-capitão da seleção, ele viveu esse sonho de dentro do campo. Ele conhece a alma do futebol cabo-verdiano e soube colocar ali uma nova mentalidade, uma mentalidade competitiva, transformando a esperança num plano bem concreto. E aqui está o plano tático do bubista em 4 passos. Primeiro, uma defesa que é uma muralha, super difícil de ser batida. Segundo, disciplina tática. O time se adapta a qualquer adversário. Terceiro, contra-ataques rápidos e letais. E por fim, talvez um ingrediente secreto, uma união, uma química de grupo que transformou o time numa verdadeira família. E, claro, todo grande plano precisa de grandes líderes para executar. A experiência de veteranos como o capitão Ryan Mendes, o goleiro Vozinha, sempre seguro, e o zagueiro Pico Lopes foi a espinha dorsal do time. Eles trouxeram calma nos momentos de pressão e lideraram uma geração mais jovem rumo à história. Com a estratégia definida e os líderes em campo, era hora de encarar o desafio final, as eliminatórias. Vamos ver agora como Cabo Verde passou por um grupo difícil para garantir a vaga e quais gigantes do futebol mundial esperam por eles na Copa. O segredo do sucesso deles pode ser visto bem aqui nesse gráfico. Em casa, Cabo Verde foi uma fortaleza. Como mostra a primeira barra, eles venceram todos os 5 jogos que disputaram no seu território. E o mais impressionante,
Como dá para ver nas outras barras, é que não sofreram um único gol. Essa campanha perfeita em casa foi a base para superar potências como Camarões e Angola no grupo. E a recompensa por essa conquista foi um lugar na mesa dos gigantes. A tabela de jogos é intimidadora. Eles vão enfrentar a Espanha, campeã mundial em 2010, e o Uruguai, primeiro campeão da história e uma força tradicional. O desafio é simplesmente imenso. E isso nos deixa com a pergunta final. Depois de uma jornada de 50 anos só para chegar até aqui, os Tubarões Azuis já provaram que o impossível é só uma questão de perspectiva. Eles já chocaram o mundo uma vez. A questão que fica é: será que eles conseguem de novo? No maior palco de todos, o mundo inteiro vai estar assistindo.